Olá pessoal, bem-vindos aí ao curso de questões de Direito Constitucional. Só umas considerações iniciais, por favor. Vocês vão receber o link, com o acesso ao material. Nesse link vocês vão ter 3 pastas. Uma contendo as questões, outra contendo o PDF e a outra contendo os vídeos. Tá? Então, eu sugiro que primeiro vocês façam as questões para depois olhar isso aqui. Por quê? Às vezes a questão é muito grande, eu não vou ficar lendo a questão inteira para responder. Eu vou acabar dividindo as questões em bloco para poder trabalhar. Perfeito? Então, vamos para o projeto aqui. O projeto, gente, vai ser dividido em grupos. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro grupo, que vai envolver o quê? Direitos e deveres individuais e coletivos. A primeira parte. Cada parte, gente, vai ter 5 questões. Então, nós vamos ter o quê? Várias partes deste assunto. Tá? E, sem delongas, começamos aqui a primeira questão. É assegurado, ou assegurada, expressamente pela Constituição Federal. Como nós vamos começar pela letra A, deixa eu já ler aqui. É assegurado, gente, a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. Associação, gente, é uma matéria importante. Então, por ser importante, e vai sempre ter questão disso, então nós vamos dar uma ideia maior nessa primeira questão. Está no artigo 5º, do inciso 17 ao inciso 21. A liberdade de associação. E guardem bem isso, gente. Qualquer liberdade é uma liberdade condicionada. Mesma forma com a associação. É livre a criação da associação, por isso que ela é uma liberdade. Porém, ela tem condições para o exercício dessa liberdade. A associação tem que ter finalidade ilícita e não pode ter caráter paramilitar. Atividades paralelas às atividades dos militares. A sua liberdade, gente, traz essa ideia aqui, ó. Independe de autorização do Estado. Então, a criação de associação independe. Tanto é que, decorrência da liberdade, o Estado não pode interferir no seu funcionamento. É uma consequência, gente, da liberdade. Agora, qual que é a importância, uma das importâncias da associação? É a sua representação. Desde que expressamente autorizada, gente, a associação ela poderá representar seus membros no âmbito judicial e no âmbito extrajudicial, no setor administrativo, por exemplo. Agora, a sua liberdade, como ela é uma liberdade condicionada, se ela começar a ter finalidade ilícita, ela pode ser compulsoriamente, obrigatoriamente suspensa, ter a sua suspensão decretada compulsoriamente, obrigatoriamente? Sim. Só que para isso, gente, depende sempre de decisão judicial. Então, para suspender compulsoriamente uma associação, eu vou depender sempre o quê? De uma decisão judicial. Toma cuidado, gente. Não é uma decisão administrativa, é uma decisão judicial. Agora, para acabar com a associação, para dissolver a associação, eu preciso que do trânsito em julgado, uma decisão judicial transitada em julgado. Tá bom? Uma decisão definitiva. Só para finalizar, aqui, ninguém pode ser compelido a entrar em uma associação, a associar-se, ou mesmo a permanecer associado. Isso é uma decorrência da liberdade de associação. Portanto, gente, voltamos aqui à alternativa A. A liberdade de associação para fins lícitos, inclusive caráter paramilitar? Não. Proibição. Então, ela não pode ter atividades paralelas às atividades dos militares, tá? Como milícias, que às vezes acontecem. Então, a alternativa A, incorreta.
A alternativa B, já agora eu vou desmembrando a questão, né? O acesso à informação é assegurado, né? O acesso à informação, vedado o sigilo da fonte, quando se tratar de interesse público. Olha só, o inciso 14 fala assim: é assegurado a todos o acesso à informação. Então, aqui está correto. Todos têm direito a receber as informações, porém, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, o jornalista, por exemplo, ele é responsável pelas informações que ele passa. Porém, ele não pode ser obrigado a revelar a fonte. Ele tem o direito de resguardar a fonte. Perfeito? Então, a alternativa B também é a alternativa falsa, que ela veda o sigilo da fonte. Não. É assegurado aqui, é resguardado o sigilo da fonte. Alternativa C. É assegurado, gente, a obtenção de certidões em repartições públicas ou privadas para defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal, de terceiros ou de caráter coletivo. Olha só, aqui e aqui. Olha só o que fala o inciso 34, a linha B de bola. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas e não que repartições privadas, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal e não de terceiros ou de caráter coletivo. Então, como que ficaria isso? São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Ok? Então, a alternativa C também é alternativa falsa. Alternativa D de dado. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Verdade. Dispensada a obrigação de indenizar o proprietário. Olha só o que fala o inciso 25. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade. A pessoa não perde a propriedade. Não é perder, não é desapropriação. Na desapropriação ela perde. Poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, indenização posterior, se houver dano. Então, o uso, gente, a requisição, isso aqui é chamado de requisição, é o uso da propriedade. A desapropriação, que não tem nada a ver com isso aqui, com essa alternativa, traz a perda da propriedade. E no uso da propriedade, você só terá direito à indenização se houver dano. A alternativa E é a correta. Proteção ao estrangeiro contra a extradição por crime político ou de opinião. Olhem só. O inciso 52 fala: não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, nós temos a extradição. O que é a extradição? É a retirada forçada de um indivíduo do território nacional. E a extradição do estrangeiro, ela ocorre assim, regra. Pode ocorrer. Exceção. A exceção é que ele não pode ser extraditado. Em quais situações? Em caso de crime político ou de opinião. São crimes aí que você
está sendo proibido de exercer a sua manifestação de pensamento, suas ideologias políticas. Então, como no Brasil vigora a liberdade de pensamento, não se extradita por crime político. Portanto, gente, a primeira questão, alternativa correta, alternativa E. Perfeito? Segunda questão. Analise as seguintes assertivas. Vamos pegar aqui, né? Vocês já leram, vamos trabalhar com cada uma delas. Primeira, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença absolutória? Não. Aqui nós temos a presunção de inocência, em que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, como forma do chamado devido processo legal, que é o processo justo, presume-se inocente a pessoa não até o momento que ela é absolvida. Se ela foi absolvida, ela acaba sendo inocente direto, ela continua sendo inocente. Aqui, ela vai ser o quê? Culpada somente o quê? Com uma sentença condenatória transitada em julgado. Tudo bem? Então, a primeira afirmativa, vamos colocar aqui, só para controlar. A primeira afirmativa é falsa. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio definitivo para a sua utilização, bem como a proteção às inovações tecnológicas, à propriedade das marcas, dos nomes de empresas e outros signos distintivos. A invenção, gente, envolve a chamada propriedade imaterial. E eu separei aqui em duas partes. Deixa eu até colocar os dois aqui já, para ficar mais fácil. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário. O inventor, gente, ele poderá usar exclusivamente a sua invenção por um determinado tempo e não por uma situação definitiva. Porque a invenção ela pode trazer muitas melhorias para a sociedade. Então ele explora por um determinado tempo. Tá? Então a primeira parte aqui está errada. Bem como a proteção às inovações tecnológicas, não, as criações industriais. Certo? As inovações tecnológicas acabam sendo o quê? Uma consequência das invenções. Tá? A propriedade das marcas. Tá? Aqui, gente, nós temos o quê? O combate à pirataria. Tá? Então, nesse pedacinho nós estamos o quê? Combatendo a pirataria. Então, bem como as criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos. Signos são símbolos distintivos. Tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, segunda afirmativa, falsa. Terceira afirmativa. Então, vamos colocar aqui, tá? Falso, falso. 1 e 2, falso. Vamos ver a 3. São gratuitas as ações de habeas corpus e o mandado de segurança e os atos necessários ao exercício da cidadania. Falso. A Constituição garante a gratuidade do habeas corpus, que depois nós vamos falar, e do habeas data. A Constituição não assegura, gente, a gratuidade ao mandado de segurança. E também, gente, assegura a gratuidade, aqui, ó, e na forma da lei, né, aos atos necessários ao exercício da cidadania. Por exemplo, o alistamento eleitoral. Você não paga nada. É um ato necessário ao exercício da cidadania. Então, nessa parte aqui, ela está certa. Aqui, ela é errada. Portanto, 1, 2 e 3, afirmativas falsas. E aqui, nós temos a quarta. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e, contra eles executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Gente, isso aqui é o chamado
Princípio da intranscendência da pena. Intranscendência da pena é que não pode passar. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Tanto é, gente, que a pessoa morre. Eu até coloco aqui, a morte é uma causa de extinção de punibilidade. Em que a pessoa, quando ela morre, extingue o direito do Estado punir porque não pode passar o que para outra pessoa. No entanto, gente, a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens, nos termos da lei, elas podem ser o quê? Estendidas aos sucessores e executadas até quanto? Até o valor do patrimônio transferido, até o valor da herança. Portanto, gente, estava primeira falsa, segunda falsa, terceira falsa, quarta verdadeira. Portanto, gente, pegamos aqui as afirmativas de novo. Primeira, falsa. Segunda, falsa. Terceira, falsa. Quarta, verdadeira. Logo, alternativa D. Perfeito? Próxima questão. Essa aqui é fácil. Conforme o que estabelece a Constituição Federal, é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei assegurada. Aqui vem relativização do direito de defesa, votação aberta ao público, competência do juiz singular para decidir sobre a culpabilidade do réu, competência para os julgamentos dos crimes culposos contra a vida, soberania dos vereditos. Olha só, o 38, ele fala o seguinte: é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados. O que acontece? Isso aqui são os princípios que irão nortear o tribunal do júri. E aqui nós temos, eu brinco, que é o SSPC. O que é o C? O C está aqui. Competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. São os crimes intencionais, que é o homicídio, o aborto, o auxílio, a participação ao suicídio e o infanticídio. Esses são os crimes dolosos contra a vida. Agora, olha só a alternativa D. Competência para o julgamento dos crimes culposos contra a vida. Então, a letra D não é. P. O P, gente, é a plenitude do direito de defesa. Tá? Então, o júri ele tem um direito amplo de defesa. E olha só aqui. Relativização não, é amplo o direito de defesa. Soberania, desculpa, quero pegar o S aqui, esse S. Sigilo das votações. A votação dos jurados, ela é uma votação o quê? Sigilosa. Os jurados são reunidos na sala secreta. Então aqui, ó, a letra B também está errada. Competência do juiz singular para decidir a culpabilidade do réu? Não, a competência é do tribunal do júri. Ele que vai falar a culpa do réu. E soberania dos vereditos, que é o outro S. É a soberania das decisões. O juiz, ele não pode o quê? Ir contra a vontade dos jurados. Então, a alternativa correta, a alternativa E. Então, repassando, soberania dos vereditos, sigilo das votações, plenitude do direito de defesa e competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Próxima questão. Assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal. A primeira alternativa fala o quê? É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Sendo garantido o anonimato, que eu já vou lendo o correto, então eu tenho que tomar cuidado. Então é livre a manifestação do pensamento, vedado, gente, o anonimato. Se a manifestação do pensamento, gente, é livre, e eu quero usar do anonimato,
Geralmente, eu quero o quê? Atingir a honra, a imagem das pessoas. Então, o anonimato, ele está limitando a manifestação do seu pensamento. Perfeito? Então, letra A, falsa. B. É inviolável a liberdade de crença, de consciência e de crença, devendo a lei, no entanto, regulamentar e limitar o exercício dos cultos religiosos e suas liturgias. Olha só o que fala o inciso 6. É inviolável a liberdade de crença, de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto. Então, o Estado ele não vai regulamentar ou limitar o exercício dos cultos religiosos. Pelo contrário, ele deve o quê? Proteger os locais de culto e suas liturgias. E o inciso 7º, só para a gente fechar aqui, ele fala, é assegurada nos termos da lei a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Aqui, gente, está preservando o quê? O direito de acesso à religião. Tá? Não posso obrigar a pessoa num hospital participar de um culto, de uma missa, mas a Constituição garante o quê? Que ela tenha acesso a isso. Portanto, gente, a alternativa B também é uma alternativa errada. A alternativa C. Essa aqui, gente, é um pouco encardidinha. Nós vamos nos deter um pouquinho mais. Não há alternativa, só o assunto que é cheio de pegadinha. Então vamos ver. Ninguém será punido por prática de crença religiosa, filosófica ou política, salvo se a praticar em decorrência de obrigação legal imposta a todos e recusar-se a cumprir a prestação alternativa. Olha só, aqui, essa afirmativa, ela está incorreta. Olha só o que fala o inciso 8º. Ninguém será privado, punido inclusive, de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal imposta a todos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tá? Isso aqui é o inciso 8º. Mas só que eu tenho que voltar à alternativa para poder entender. Ninguém será punido por prática de crença religiosa, filosófica ou política. Então, inicialmente, isso aqui está certo. Você não vai ser punido pelas suas crenças, pelas suas convicções, salvo se praticar em decorrência de obrigação legal imposta a todos e de recusar-se a cumprir a prestação alternativa. Gente, se você praticar uma obrigação legal imposta a todos, ela não pode o quê? Violar isso, as suas convicções. Aí você vai ter que cumprir uma obrigação alternativa. Então a alternativa aqui está totalmente meio sem nexo. Então eu fiz isso aqui para vocês. Uma obrigação legal imposta a todos. Essa obrigação legal é o princípio da legalidade, em que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa obrigação legal imposta a todos, se ela não violar as suas convicções religiosas, filosóficas ou políticas, e você cumprir, está tudo ok. Você está o quê? Em dia. Você foi convocado, por exemplo, ou convocada, para o tribunal do júri. E você vai lá e cumpre, beleza. Agora, se não violar as suas convicções e você não cumprir, você vai ter o quê? A privação de seus direitos políticos. Por exemplo, não vai poder assumir um cargo público. Que um dos requisitos para você assumir o cargo público é estar no gozo dos seus direitos políticos. Agora, e se essa obrigação legal violar as suas convicções religiosas, filosóficas ou políticas? Nós temos que ter o quê? Uma lei criando uma obrigação alternativa. Uma lei com obrigação alternativa. Se essa lei existir e você
você vai para cá. Se essa lei existir e você cumprir a lei alternativa, tá tudo ok. Se você não cumprir, privação dos seus direitos. Então, se existir a lei com obrigação alternativa e você cumprir essa obrigação alternativa, tá tudo ok. Se você não cumprir, privação dos seus direitos. Agora, e se não existir? Você não sofre o quê? Consequência. Porque não existe a lei, você não pode ser punido por isso aqui. Tá? Então, essa alternativa está errada. Tá? Ela está errada. Ok? Perfeito? Vamos para a próxima alternativa. É garantida a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, desde que obtida a licença na forma da lei. É o princípio, gente, da proibição da censura. É proibido proibir. O inciso 9 fala: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Falsa. Perfeito? Agora, são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, todos têm direito, gente, a uma vida íntima, a uma vida privada, mesmo as pessoas públicas. E tem direito também à proteção da honra e da imagem. Então, quando você tem o quê? A sua vida íntima violada, ou a sua vida privada violada, a sua honra violada, ou a sua imagem usada indevidamente, você vai ter o quê? Direito a uma indenização pelo dano material, os prejuízos que você teve, ou moral. Tá? Então, o inciso 10, ele fala: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Tá? Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A alternativa E é a correta. Então, pegando de novo aqui, tá? Alternativa E. Fechou? Mais uma questão. É correto afirmar que... Vamos ver. Primeiro, a lei penal retroagirá para beneficiar o réu. Olha só. A lei penal não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. Então aqui, gente, eu tenho o chamado princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Sempre que a lei penal for mais grave, ela não se aplica aos casos anteriores. Então vamos colocar aqui a lei. Se ela for mais severa, ela aplica daqui para cá, daqui para frente. Agora, se ela for mais benéfica, nós temos o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Então, se essa lei ela for benéfica, ela aplica para trás, ela retroage. Então, a lei penal retroagirá para beneficiar o réu. Resposta: sim. Então, inicialmente é a letra A. Porém, nós temos que ver o que as outras. E se tiver duas corretas e a questão for anulada? Vamos ver. A lei prejudicará o direito adquirido se judicialmente reconhecida a sua validade? Olha só o que fala o 36. A lei penal não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aqui, gente, nós temos os princípios, chamados princípios de segurança jurídica. O que é o direito adquirido? O direito adquirido, gente, é aquele em que a pessoa já preencheu todos os requisitos e está apto a exercê-lo.
Então, por exemplo, a lei, um exemplo bem hipotético, a lei fala que a pessoa para se aposentar tem que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição. Perfeito? Então a pessoa completou a idade e completou o tempo de contribuição. Já adquiriu o direito de aposentar? Sim. Mas depois a lei falou, passou para 75 e passou para 40. Ao ter preenchido esses requisitos, você adquiriu o direito e a lei não poderá o quê? Prejudicar. Por isso que nós chamamos o quê? De princípios de segurança jurídica. Tá? Garante o quê? Uma segurança nas relações das pessoas. Agora, ato jurídico perfeito. Ato jurídico, gente, é um ato lícito, é um ato que foi elaborado de acordo com a lei. E perfeito porque ele está pronto, ele está apto a produzir os seus efeitos. Eu gosto muito desse exemplo aqui. Então tem um processo aqui. E o juiz deu uma sentença. Dessa sentença, cabe um recurso. Então, quando o juiz deu a sentença, começou a correr o prazo com um prazo para recorrer. Digamos que a lei fale que o prazo para recorrer é de 15 dias. O prazo para recorrer, 15 dias. No 12º dia, você ainda não recorreu. Você perdeu o direito? Não. Mas no 12º, a lei foi alterada e passou para 10 dias. Pergunto, você perdeu? Não, porque o ato jurídico já estava o quê? De acordo com a lei e estava pronto. Já estava apto a produzir os seus efeitos. Então, ao não violar o ato jurídico perfeito, de novo eu trago o quê? A segurança nas relações jurídicas. E a coisa julgada, gente, nós estamos falando sempre, é o trânsito em julgado, né? É o efeito em que a decisão não pode mais ser alterada. Portanto, gente, voltamos aqui à letra B. A lei prejudicará o direito adquirido? Falso. C. Haverá tribunal de exceção quando necessário aos imperativos do Estado de Direito? Errado. Princípio do juiz natural. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E por conta disso, gente, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Significa dizer o quê? O tribunal de exceção é eu pegar um fato que já ocorreu e criar regras de competência específicas para aquele processo. Não! A sentença, a pessoa para sentenciar ou processar alguém tem que ter competência. E essa competência, ela precisa estar o quê? Estabelecida previamente. Por isso que não tem o quê? Tribunal de exceção. Eu não posso criar regras específicas para julgar casos que já ocorreram. Perfeito? Então, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Perfeito? Alternativa D. Aqui nós já falamos dessa aqui, então é simples, né? O júri popular será realizado de forma a garantir a publicidade? Não. Garantir o quê? O sigilo das votações. Nenhum segredo, né, gente? Por fim, alternativa E. A perda de bens não pode ser aplicada no Brasil? Olha só, o 46. A lei regulará a individualização da pena. Ou seja, vai estabelecer regras para cada pena. E adotará, entre outras, as seguintes. Privação ou restrição de liberdade. Por exemplo, detenção, reclusão, perda de bens. Na lei de improbidade administrativa, por exemplo, ele vai perder os bens auferidos ilicitamente. Multa, prestação social alternativa, prestação de serviços da comunidade, suspensão ou interdição de direitos, por exemplo, proibição de dirigir, a pessoa é suspensa. Perfeito? Então a perda de bens ela é permitida sim no Brasil. Ok? Dessa questão, gente, a alternativa correta ficou a alternativa A. Pessoal,
na próxima, segunda parte, nós vamos continuar falando do artigo 5º. Qualquer coisa, manda um e-mail para mim, marcomiguel2012@gmail.com ou marcomiguel@uol.com.br. Um abraço, até mais.